Bom, esse trabalho que eu vou apresentar, eu vou focar no processo criativo, né, de uma obra que nós estamos fazendo em parceria com o Bruno Moreschi, que é um artista convidado oficialmente para participar da Bienal, né, essa versão de 2018. Então, é um trabalho em colaboração entre dois artistas, eu e o Nicolau, e um engenheiro de software, que é o Alisson Mazzoni, da Unicamp. Bom, então, o nosso trabalho, o Bruno nos convidou, né, num primeiro convite, né, ele pediu para que a gente ajudasse ele a produzir um conteúdo, né, para a obra dele, que eu já vou explicar na sequência qual é. É um conteúdo não convencional sobre uma documentação não convencional da Bienal, né, e que envolvesse arte, a discussão entre arte, ciência e tecnologia. Foi uma coisa bem aberta. E esse trabalho, né, a gente chegou finalmente num trabalho que foi aceito pela curadoria, mas digamos que era a quinta ou sexta versão da proposta, né? Porque eu não sei se alguém aqui já visitou a Bienal, eu acho que essa curadoria tinha uma tendência bastante direcionada, talvez à pintura, desenho, escultura, né? E essa relação com arte e tecnologia, arte, ciência e tecnologia, praticamente inexistente nas obras. Então, acho que a obra do Bruno é uma delas, né? E a nossa contribuição, acho que uma das poucas, né? E tem, acho que, de um outro artista lá, agora que eu não lembro o nome, mas que tem outro encaminhamento. Então, a nossa ideia é criar modos de sonificação e de visualização da trajetória de um grupo de visitantes dessa 30ª Bienal de Arte de São Paulo, né? A partir de coordenadas já estacionárias, obtidas via smartphone, com vistas, né, como eu disse, a oferecer uma documentação não convencional da exposição. A obra do Bruno, né, o Bruno foi oficialmente convidado, chama Outra 33ª Bienal de São Paulo, e justamente a proposta dele é criar um conteúdo sobre essa versão da Bienal, mas que discuta questões para além das questões que já são discutidas normalmente pelos principais meios de comunicação ou pela própria Bienal, como ela costuma normalmente documentar a Bienal, né? Então, a obra do Bruno, ele está criando esse conteúdo e ele está registrando tudo isso nesse site, ali onde vocês podem ver o endereço. E as ações são ações que ele mesmo criou ou ele convidou artistas para pensar ações, né, com ele. E a nossa, ela vai entrar ali, vai se chamar Percursos Sonoros e Visuais, e os subtítulos Sons e Imagens do Motor Interior. Então, nós vamos apresentar dois conteúdos, né, as sonificações e visualizações da trajetória do visitante, da Bienal, de um grupo de visitantes, e um texto sobre o comportamento de movimento, baseado em referências, digamos, neurocientíficas. Eu já vou mostrar ali, no final, a base teórica. Então, eu vou focalizar mais aqui o processo de criação, que nós estamos ainda trabalhando, né? Então, primeiro, nós divulgamos, né, nas principais redes sociais, no próprio site do Bruno e na própria equipe do projeto do Bruno, né? Nós estamos ainda recrutando voluntários. Quem quiser participar, né, eu vou explicar como fazer, é bem simples, né? Então, nós precisamos de mais gente, né, que participe da ação. E aí, para a gente obter as trajetórias, nós utilizamos um aplicativo, né, instalado no celular, que registra as informações de sensores inerciais e de GPS, e cuja saída se dá em coordenadas já estacionárias, que são os pontos, né? Ele vai gravando os pontos onde a pessoa vai percorrendo, né? Então, ele vai te dando as coordenadas daqueles pontos em XY, no eixo XYZ. E daí essas trajetórias nós correlacionamos com um conjunto de sons e imagens, né, que são categorizados em função da velocidade, aceleração, presença e mudanças de posição do visitante. Então, na ação em si, nós fornecemos um celular, né, ou, para quem quiser ir por si mesmo, nós criamos um tutorial bem simples, né, que você pode instalar
os aplicativos. Então, nós estamos usando 2 aplicativos, são gratuitos e eles são abertos, você pode fazer implementações também, né? Então, ali para Android e um para o sistema iOS da Apple, né? O Gator e o Sensor Stream. E aí, nesse tutorial, nós orientamos como fazer a configuração, né, do sisteminha, mas, basicamente, nós usamos os sensores, o acelerômetro, o giroscópio, o sensor de campo magnético e o GPS. No final, né, é simples, você inicia a gente pede para que, quando o visitante chegue à Bienal, assim que ele entre no prédio, né, ele começa a gravação da trajetória. Então, é muito simples, você aperta o Start, ele grava, e depois você dá o Stop, ele te gera a saída, que pode ser naqueles 2 formatos de arquivo, né, nós estamos usando o CSV. E aí você nomeia e pode mandar para a gente por e-mail, WhatsApp, pelo Facebook, né, bastante simples. Nessa fase atual do projeto, nós estamos trabalhando ainda nessa formação de banco de trajetórias, né? Então, nós estamos indo com as pessoas à Bienal ou estamos ainda divulgando, né? Porque eu achei que fosse ser uma ação fácil, mas você realmente tem que ir lá, pedir para o amigo, ir com o amigo, né? Você simplesmente divulgar no Facebook não é, ou em rede social, mandar e-mail não é tão simples, né? Então, a gente ainda está formando, né, esse banco de trajetórias. Temos até agora 32 participações, né? Então, queria pedir para vocês, por favor, puderem contribuir. E daí nós estamos ainda na fase de olhar para esses dados, né, que o aplicativo gera, mas nós já conseguimos criar, avançar um pouco no trabalho. E também nós já estamos pensando na parte da correlação com o som, né? Porque a gente vai trabalhar a correlação das trajetórias com sons e imagens. Então, nós estamos trabalhando com 2 bancos de sons, né? O primeiro banco de sons nós já fizemos. Temos, em média, 150 sons captados, né, no espaço urbano. Então, eu e o Nicolau formamos, né, esse banco de sons. E nós criamos 4 categorias ali, A, B, C e D, para esses sons, né? Criamos essas classificações. Então, o som A seria sons mais tranquilos, mais calmos. Aí teríamos o extremo, né? O som D, sons mais rudes, mais barulhentos, e sons intermediários entre eles. E daí, nós pegamos esses sons e estamos fazendo uma correlação com a aceleração, que é uma informação que o próprio aplicativo gera, ele já nos dá essa informação, né? Então, o som A, o som mais calmo, mais tranquilo, nós estamos correlacionando com uma maior aceleração, o inverso, né? Se você pensar que quando o visitante está andando de forma mais rápida, ele está caminhando, né, de forma rápida, um som mais tranquilo, a gente está fazendo o inverso, né? Porque daí quando ele para, ele teria uma experiência mais intensa com a obra, e aí nós faríamos o oposto, né? Trabalharíamos com aquele som D, os sons mais rudes, quando o visitante está parado. Seria aquela ideia da... A gente ainda está elaborando os conceitos, mas seria aquela ideia dos estímulos emocionalmente competentes, né? Quando você está em contato com uma obra, ou com uma obra não necessariamente, mas com um estímulo muito forte, o teu corpo reage de forma mais intensa. Então, a gente fez essa brincadeira aí com sons mais intensos também, né? E aí, um outro banco de sons também que a gente está terminando de criar, eu estou fazendo junto com o Master Sun, que é um beatmaker daqui de São Paulo. E a gente está tentando criar sons, né? Ele tem alguns softwares lá que ele usa, ele é músico, né? E a gente está também fazendo um estudo a partir desse livro do Masumi. Então, a gente está tentando criar alguns sons, né? Alguns sons que possuam uma relação semântica com o corpo em movimento também. Então, esse banco de sons, a gente está ainda em fase de criação. E aí, as imagens que a gente... Tem algumas imagens iniciais para mostrar para vocês, que são as imagens brutas, né, que o sistema gera, né, o Alisson, que é o programador, ele está usando o MATLAB e o Python, né? Então, aí vocês podem ver essa segunda imagem aqui.
é uma imagem da trajetória de um visitante, né? E quando você vê as mudanças de cor ali, significa que ele mudou de andar, né? Então, o térreo, o primeiro andar, o segundo, o terceiro. Então, as alterações, as mudanças de cor, a gente fez só para sinalizar. Aí aqui, os dados brutos que eles dão, que o sistema dá, é aceleração, né, de um visitante. Só que são dados assim que, num primeiro momento, para a gente está usando de outra forma que eu já vou mostrar. Então, aqui também a aceleração, a representação da aceleração de um visitante, né, no espaço de tempo. E aqui também uma representação temporal da velocidade angular em x, y, z, sempre trabalhando os três eixos, né, de um visitante. Então, ali você tem, por exemplo, o azul é a velocidade angular em x, em vermelho a velocidade angular em y e o amarelo velocidade angular em z. Bom, agora a gente já começou também a trabalhar uma das ideias, né, para resolver essa coisa da visualização. Nós pensamos em criar uma sobreposição com o mapa, né, da Bienal, para que a gente possa ter uma ideia, né, incluir um certo didatismo ali, vamos dizer, informar quais são os espaços, né, que a pessoa está percorrendo e o que acontece. Então, ali nós temos cada cor representa um visitante, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente está criando só essa sobreposição e a própria planta nós vamos digitalizar numa forma 3D e eu já vou mostrar daqui a pouquinho como vai ficar a visualização. E aí, na própria arquitetura, nós temos mais informações, né, de quais são as obras exatamente que estão ali. Então, a gente vai tentar interpretar também conforme se o visitante para ou se ele caminha mais em determinados espaços, ali como nessa segunda planta aqui dá para ver melhor, a gente vai tentar criar algumas hipóteses, né, de que ele parou para ver a obra e com isso a gente vai tentar explicar isso através de sons específicos ou da própria visualização. Aqui também é uma outra sobreposição que nós fizemos. E daí, isso. Aqui, por enquanto, são os dados brutos, né, que a gente está tirando lá do aplicativo. E aí, o encaminhamento que nós estamos dando, né, para trabalhar a sonificação e a visualização, também, né, além daquela coisa mais didática que você percebe como a pessoa caminha no espaço, nós também vamos tentar fazer algumas coisas, né, transformar, por exemplo, a informação sobre a velocidade do visitante, a aceleração, a presença, né, quando ele para, e as mudanças de posição quando ele vira. Nós vamos tentar transformar isso em alguns padrões fractais também. Tentar pensar também algumas áreas energéticas, onde eles ficam mais, porque dá para cruzar esses dados, né? E tentar fazer uma versão final que case o som e imagem também. Tá? Aqui, a gente tem usado esse trabalho como referência, e talvez caminhe por aqui, né, a visualização final, que ele dá, né, tem um percurso e ele te dá, ele vai criando alguns volumes, né, em algumas regiões do percurso para te informar, né, sobre algumas propriedades daquela trajetória. Então, se a pessoa aumentou a velocidade, diminuiu, se ela parou, né, quanto tempo ela parou. Então, a gente vai estar usando esse trabalho como referência. E um trabalho também que tem nos inspirado bastante é desse artista, o Kuai Shen, né, que ele faz uma pesquisa fantástica sobre a movimentação das formigas num formigueiro. Então, ele sonifica e cria formas de visualização também. Então, a gente está estudando, né, para ver, para tentar achar algumas soluções ali para a nossa versão final. E... quase acabando. Estou acabando. E também a gente tem estudado, né, tem muitos trabalhos na área de visualização, de rotas na web. Então, a gente tem feito alguma pesquisa nesse sentido também. E algumas coisas mais em 3D também, né, visualização 3D,
para a gente pensar aquelas áreas energéticas que eu falei para vocês, né? Quando as pessoas param, significa que elas estão em contato com as obras. E aí, aqui, meu tempo acabou, mas aí a reflexão teórica também que nós vamos fazer, nós vamos usar basicamente a ideia de movimento de Aristóteles, que até leva a sons e imagem do motor interior, tem a ver com essa ideia do Aristóteles, e algumas referências de base neurocientífica, porque foi um convite do Bruno, né? Ele conheceu o nosso trabalho e ele pediu se eu poderia, no final, apresentar um texto que falasse sobre o comportamento de movimento do visitante da Bienal, mas usar como referência estudos da neurociência, de base neurocientífica. Então, obviamente que eu vou usar a teoria de affordances, do Gibson, porque acho que é uma das mais potentes para explicar o corpo e movimento no espaço. Né? Aristóteles. E é isso. Bom, só finalizando mesmo, o desdobramento desse trabalho, a gente vai tentar incluir, fazer um estudo, né? Nós conseguimos um sensor e nós vamos tentar fazer no final, depois que a gente cumprir com a primeira parte, tentar fazer um estudo do movimento associado com o batimento cardíaco e a atividade eletrodermal, que é um reloginho, né? Um sensor que você bota o reloginho e dá para casar com as informações do aplicativo. Né, que ele sabe que se sua pele suou num determinado momento, o aplicativo te diz onde aquilo aconteceu, a gente casa, né, sobre a planta, né, e a gente sabe aonde foi. Então, são especulações e hipóteses ali que poderiam explicar o envolvimento do visitante com a exposição. Então, é isso. 16 minutos. Muito obrigada. Obrigado, Osana. Perguntas? Não. Eu tenho. Obrigada, Osana. Para quem não sabe, a Osana foi minha orientanda de doutoramento, então eu conheço muito o trabalho dela. Então vai parecer estranho eu fazer uma pergunta, só que esse trabalho eu não conhecia. É um caminho diferente que tu vem tomando. Então eu queria entender, a base na neurociência, ela está ainda, pelo que eu vejo, pelo que eu entendi do que tu falaste hoje aqui, é um pouquinho assim, criou um caminho que era inesperado para o teu trabalho, certo? Isso é muito bom, né? Então, eu acho super legal, porque são essas contaminações que vão determinando as escolhas que a gente faz. Como é que tu está vendo isso poeticamente? Entende? Porque alguma coisa deve ter mudado com essa experiência, né? Quando tu me falaste pela primeira vez do que seria o projeto e tal, eu tive uma ideia completamente diferente do que ela se construiu. Então, eu quero saber, a artista Osana, nesse contexto, como é que se sente acerca dessa poética que está sendo construída nesse novo contexto? Sim. O trabalho que eu apresentei, né, na proposta inicial da Bienal, era a obra que eu não consegui fazer durante o doutorado, né, que eu pensei em fazer uma instalação, né, que trabalhasse com áudio, uma instalação audiovisual cuja interação iria ocorrer a partir dos sinais fisiológicos do corpo, né, o batimento cardíaco e a atividade eletrodermal. Só que eu não consegui fazer. Então, eu tinha pensado, né, eu tinha proposto essa obra, mas, na verdade, acabou virando um trabalho meio comissionado por eles, assim, o que eles quiseram. Então, eu me vejo muito assim, uma artista como um camaleão ali, que você quer fazer uma coisa e acaba, principalmente na Bienal, né, nessa obra, que tinha o Bruno, não era um convite direto da curadoria, né, que tinha o Bruno e tinha ainda o curador, né, e eu vejo assim, a gente ainda não chegou no resultado final, mas eu vejo como um trabalho mais didático, assim, sabe? Que você explica como... Porque foi isso que o Bruno nos pediu, né? E aí eu falei, tá bom, mas eu quero fazer uma segunda proposta, que é aquela ideia de trabalhar com os fractais, umas imagens mais abstratas, né? Mas eles pediram para encaminhar, aquela primeira versão foi uma coisa que eles pediram, né?
Então, eu acho que antes de me sentir frustrada, porque eu queria fazer outra coisa, né, eu acabei me adequando a o que foi comissionado. E está saindo isso. Mas eu acho que talvez a gente tenha um espaço ainda lá no final para apresentar imagens mais abstratas e tudo, né? Eu acho que essa é essa dica que eu dou, artista camaleão. A gente vai fazendo aí conforme... Acho que também é um trabalho na linha mais do design também. Você está trazendo uma contribuição para uma discussão no campo do design de interação. Mas eu tenho uma outra pergunta. O Gibson não é neurocientista. Como é que é essa história aí do sua approach neurocientífico vindo de um psicólogo? Como é que é isso? Então, não, eu acho que até na minha tese, e coisa assim muito conversada com a Rosângela, né, e com o Antônio também, que foi o nosso co-orientador da área de neurociências, né, ele classifica assim, o Gibson como... O texto dele possui, sim, base neurocientífica, principalmente quando ele cria aquele modelo de mente, mas é a mente externalizada no ambiente, né? Uma mente que não está apenas no corpo, mas ela também se projeta no ambiente. E aí toda a explicação do modelo dele, né, por exemplo, ele vai usar uma série de reportes, uma série de explicações que a neurociência dá como... Então, por isso que eu chamei de base... por exemplo, o teu corpo, você movimenta para frente, para trás, a linguagem, ela é formada, existe uma teoria, né? Em função de como o seu corpo se encontra no espaço e no mundo. Então, isso está condicionado. A mente pensa assim, formula assim, por conta dessa relação. E a mente não está aqui, ela está sempre em expansão no espaço. Então, a gente poderia dizer que é uma vertente da neurociência,